Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eita glória, a palavra abençoada que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41. Aqui o Senhor Jesus alerta a minha vida e a tua vida, para que nós possamos orar e vigiar, para que nós não venhamos entrar em tentação, porque o Senhor Jesus fala para mim e para você, o espírito de vocês está pronto, mas a carne de vocês é fraca. Da mesma maneira que nós, seres humanos, eu e você, precisamos de um alimento diário para o nosso corpo. Da mesma maneira que nós precisamos beber água, beber leite, beber suco de fruta, comer comida, proteína, carboidrato. Da mesma maneira que nós precisamos comer para que o nosso corpo físico ele fique forte, nós precisamos também diariamente de um alimento espiritual. Nós precisamos diariamente ler a Bíblia, orar, ouvir pregações, tirar um tempo com Deus para que nós possamos alimentar o nosso espírito. Porque se eu e você ficarmos sem comer comida e beber água, o nosso corpo físico fica doente, nós ficamos debilitados, nós ficamos fracos e sujeitos à enfermidade. Assim também é o nosso corpo espiritual. Se eu e você ficarmos sem alimentar o nosso espírito diariamente, o nosso adversário, o nosso inimigo, que é o diabo, ele entra e acaba com tudo. Todas as vezes que eu achei que estava tudo bem, que a minha vida estava boa, estava tudo dando certo, eu não tinha aquela comunhão, né? Não ficava todos os dias orando, porque às vezes nós achamos que está tudo bem, às vezes ficamos tão preocupados com casa, com coisas a fazeres, com a nossa vida diária, com negócios, que nós esquecemos. Tá tudo bem, hoje eu não vou orar, não vou ler Bíblia, não. Todas as vezes que eu fiz isso, o diabo veio e arrebentou. O diabo veio e botou a mão dele. Às vezes fiquei até depressiva, em cima de uma cama, entristecida, vendo tudo negativo, estava tudo ruim, não conseguia ver, alcançar as promessas do Senhor, não conseguia exercer a minha fé, ficava fraca, oprimida pelos cantos, né? Sem ver aquele lado positivo pela fé, porque nós que somos de Deus, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Então é muito sério. O Senhor Jesus é Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Verbo que se fez carne. Mas como ele esteve entre nós na forma humana, ele se retirava todos os dias. E muitas vezes o Senhor Jesus passava a madrugada toda orando. Porque a obra que ele fazia era pesada. E ele tinha um adversário. Porque o diabo ele vive ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E assim ele vivia também. Porque a Bíblia diz que o diabo se ausentou dele por um tempo. Quando ele foi em Mateus 4, quando ele foi para o monte orar. Então, a oração é a nossa armadura. Quando o Senhor fala, quando Paulo é inspirado pelo Senhor Espírito Santo, lá em Efésios 6 diz que nós temos que nos revestir com as armaduras de Deus para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo, ele estava falando sobre a oração. Nós temos que orar, porque a nossa oração é que fortalece o nosso espírito. Quando nós temos uma vida diária de oração, de comunhão com Deus, nós ficamos preparados para a guerra. E mesmo assim, mesmo nós temos uma vida de oração, de leitura de Bíblia, de assistir pregação, às vezes nós caímos, nós ficamos fracos, nós ficamos pessimistas.
Isso acontece com a minha vida e com a tua vida, né? Mesmo a gente orando, porque os ataques do diabo são diários e constantes, ainda mais nesses últimos tempos que eu e você estamos vivendo o princípio das dores, porque nós estamos vivendo o princípio das dores. Então, a taça da ira do Senhor está sendo derramada sobre a terra. O Senhor está irado com a humanidade por causa do pecado que está cheirando a podre nas narinas do Senhor. Então agora nós temos que orar e vigiar mesmo, cada vez mais para que nós não venhamos cair em tentação e pecar. Porque o salário do pecado é a morte. Nós temos que temos que agradecer ao Senhor porque dormimos e acordamos. Assim que nós acordamos, já temos que começar a orar, clamar, agradecer, pedir direção de Deus, pedir ao Senhor que Ele esteja conosco durante aquele dia, pedir ao Senhor que Ele já venha desfazer todo o laço, toda a armadilha, para que nenhuma ferramenta preparada do diabo venha atingir a minha vida, a tua vida. É guerra. Nós estamos numa guerra, não física, mas espiritual. A partir do momento que nós nascemos, quando nós nascemos, já entramos numa guerra. Quando confessamos o Senhor, ela piora. Porque Satanás é diabo, é maligno, é perverso e não tem nada de bom nele. Mas o Senhor, Ele é perfeito e Ele é o Senhor da guerra. Ele pode todas as coisas, Ele é onipotente. Então, quando nós oramos, quando nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, a nossa expectativa no Senhor, Ele luta com a gente. Ele dá ordem aos anjos dele para que acampem ao nosso redor e nos livre e nos guarde das armaduras, das astutas ciladas do diabo. É muito importante essa palavra, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então, da mesma maneira que eu e você cuidamos da nossa carne, fortalecemos a nossa carne com o alimento da terra, vamos nos alimentar com o alimento do céu, para fortalecermos o nosso espírito a cada dia. Quando o nosso espírito está forte, a nossa carne fica forte também e resiste às armadilhas do nosso adversário, nosso inimigo, que é o diabo. Que Deus conceda a vocês um domingo abençoado, que Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua saúde, e que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, todos os dias, em nome de Jesus.